Pesadelos em foco. Pesadelos em foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Sou caminhoneiro há quase 12 anos, e isso aconteceu comigo em 2017. Eu estava dirigindo durante a madrugada pelo sertão nordestino, atravessando o estado do Ceará em direção ao Piauí. Acho que estava transportando eletrodomésticos, mas não me lembro bem. Estava tudo escuro, uma escuridão total em todas as direções. Os faróis do meu caminhão estavam bem fracos na época, e eu vinha adiando o conserto deles por muito tempo. Normalmente, eu nem notava diferença, mas como praticamente não havia outros veículos na estrada, aquilo ficava mais evidente. Lembro-me de ter que forçar a vista a cada poucos minutos para enxergar a estrada à distância, algo que poderia ser um conto de terror por si só. Eu estava pensando em parar por algumas horas e esperar o amanhecer, mas não queria perder tempo. Naquele momento, eu precisava muito do dinheiro, então continuei dirigindo, mesmo sabendo que não era totalmente seguro. Imaginei que, como a estrada era praticamente uma linha reta, estaria tudo bem. Acho que faltava cerca de 1 hora para o nascer do sol quando vi algo se aproximando rapidamente à distância. Preocupado em atingir algum animal, pisei forte no freio e meu caminhão derrapou até parar. Percebi que havia um carro à minha frente, com os pisca-alertas ligados. O estranho era que ele estava exatamente no meio da pista, literalmente sobre a linha dupla amarela. O que era ainda mais bizarro era que a porta do passageiro estava completamente aberta. Meu caminhão parou a cerca de 30 centímetros de colidi-lo. Não quero me gabar, mas sou um cara bastante corajoso e sei me defender em uma briga de bar. Por isso, não fiquei assustado ao ver o carro. Na verdade, fiquei mais curioso. Pensei que talvez alguém precisasse de ajuda para dar partida no veículo ou algo assim. Então, manobrei o caminhão, dei ré e encostei. Pensei em usar alguns flares, mas decidi não fazê-lo, já que não tinha visto nenhum outro carro na estrada além daquele. Saí do meu caminhão e fui em direção ao carro. Era uma noite quente sem vento. Lembro-me de pensar como era estranho não haver praticamente nenhuma brisa. Também estava muito silencioso. O único som era o clique suave dos pisca-alertas, ecoando pelo que parecia ser todo o deserto. Cheguei mais perto e me lembro vividamente de que era um Ford Fusion vermelho, novo em folha. Aproximei-me com cautela. Como disse antes, a porta do passageiro estava escancarada. Caminhei ao redor do carro e parei de repente. Ele estava completamente vazio. Verifiquei bem. Olhei no banco de trás em qualquer lugar onde alguém pudesse estar deitado. Não havia ninguém dentro. De repente, comecei a me sentir muito menos confiante sobre a situação. Esperava encontrar alguém precisando de auxílio, talvez até alguém que tivesse cochilado em um lugar imprudente. Mas certamente não esperava isso. O carro estava literalmente vazio. Lancei alguns olhares por cima do ombro, sentindo-me muito mais inquieto. Fiquei girando a cabeça, olhando em todas as direções, achando que alguém poderia surgir a qualquer momento. O problema era que estava tão escuro que eu mal conseguia enxergar além do que era iluminado pelos faróis do meu caminhão. Aquilo era assustador. Esperei um pouco mais, pensando em voltar para o caminhão e esquecer tudo aquilo. Alguém estava lá fora, em algum lugar, contra o meu melhor julgamento. Decidi continuar investigando. Olhei dentro do carro, mas tudo parecia completamente normal. A chave estava na ignição, embora o motor estivesse desligado. Saí novamente e fui até o porta-malas. Por que não dar uma olhada? Pensei. Tentei abrir, mas não consegui. Estava trancado. Peguei a chave da ignição e destranquei o porta-malas, mas ele ainda não abria. Estava emperrado por dentro de alguma forma. Abri a porta traseira e tentei acessar o porta-malas pelo banco de trás. Para minha surpresa, ele finalmente se abriu. Havia 3 sacos de lixo esmagados ali, junto com uma corda que mantinha o porta-malas fechado. Antes de tocar neles, lancei mais um olhar por cima do ombro.
O caminho estava livre. Devo ter estado a cerca de 15 centímetros de um dos sacos quando o som mais alto de um disparo que já ouvi ecoou pela noite. Bati minha cabeça no teto do carro de susto. Nem pensei, joguei as chaves no banco da frente e saí do carro o mais rápido que pude. Quando estava entrando no meu caminhão, ouvi uma voz rouca gritando à distância. Ele gritava "ei" várias vezes, e sua voz parecia estar se aproximando rapidamente. Entrei apreensivo no caminhão e liguei o motor. Engatei a marcha o mais rápido possível. Lembro-me de xingar várias vezes enquanto o motor falhou no início. E foi então que o vi. Quando meu caminhão começou a se mover, vi uma pessoa parada ao lado do porta-malas do carro. Era um homem baixo e robusto, de cabelos ruivos, vestindo macacão e botas até os joelhos. Na mão esquerda, ele segurava uma pequena pá e na direita, uma velha espingarda de caça. Nossos olhos se encontraram por alguns segundos enquanto meu caminhão passava por ele. Ele não se moveu. Lembro-me de que ele não parecia louco. Tinha uma expressão preocupada no rosto. Quando passei por ele, largou a pá e começou a acenar com as mãos. Gritou "espere" algumas vezes, mas eu não ia ficar ali nem mais um segundo. Enquanto eu dirigia, observei pelo retrovisor enquanto ele corria atrás do meu caminhão por alguns segundos antes de voltar correndo para o carro. Era evidente que ele queria que eu parasse, mas não havia absolutamente nenhuma chance de eu fazer isso. Pisoteei o acelerador, empurrando o caminhão muito mais rápido do que deveria. Dirigi por cerca de 5 minutos e comecei a pensar que estava seguro, mas então vi faróis se aproximando rapidamente atrás de mim. Lembro-me de nunca ter me sentido tão apavorado em toda a minha vida. Liguei para a polícia e contei o que havia acontecido da melhor maneira possível. Foi então que o carro estava praticamente colado na minha traseira, buzinando loucamente. Honestamente, não sabia o que fazer, então continuei dirigindo, rezando para que ele não tentasse me atingir. Depois de cerca de 15 minutos disso, ele cortou à minha frente e freou bruscamente, forçando-me a reduzir a velocidade. Eu estava prestes a colidir com ele quando, finalmente, luzes policiais piscantes apareceram à frente. O Ford desviou para a direita e acelerou em direção ao deserto, desaparecendo de vista. Encostei e esperei o policial chegar. Contei freneticamente o que havia acontecido, mas o inútil do guarda decidiu preencher um relatório em vez de perseguir o homem. Fiquei furioso com isso. Disse a ele 2 vezes que provavelmente poderia alcançá-lo se partisse imediatamente. O policial me disse para não me preocupar e que faria uma busca completa assim que o reforço chegasse. Ele me liberou e disse que me ligariam se tivessem alguma atualização. Nunca ligaram. Nenhum dos meus colegas tem uma história tão insana quanto essa, e já a contei mais vezes do que posso contar. Sei o que você provavelmente está pensando. Aquele homem estava enterrando algo. Isso não explica porque ele tinha uma pá tão pequena ou porque tentou me seguir. Os sacos no porta-malas também eram pequenos demais para isso. Alguns dos meus amigos acham que ele pode ter feito algo ainda mais sinistro, mas, para minha própria sanidade, prefiro acreditar que ele estava enterrando algum tipo de animal, talvez colocando um cachorro doente para descansar ou lidando com cobras perigosas. Realmente não faço ideia. De qualquer forma, nunca mais me senti totalmente confortável dirigindo pelo sertão tarde da noite depois dessa experiência. Sou caminhoneiro há quase 10 anos, e isso aconteceu comigo 3 meses depois de ser contratado pela minha primeira empresa. Eu era praticamente um novato nesse ramo. Estava dirigindo desde o sul de Santa Catarina até Teresina, no Piauí, uma viagem de 12 horas. Dirigir por 12 horas pode não parecer tão loucura, mas considere que eu havia acabado de completar uma viagem de 8 horas antes disso, e aí você terá uma ideia melhor da situação. Queria entregar as mercadorias o mais rápido possível, então decidi dirigir durante a madrugada. Chegaria a Teresina pouco antes das 3 horas da manhã. Tudo estava indo bem, praticamente não havia outros carros na estrada, então consegui acelerar o caminhão um pouco mais do que o normal. Cerca de metade do trajeto, lembro-me de estender a mão para pegar uma lata de energético no console central, mas, é claro, não havia nada lá.
Eu tinha esquecido de reabastecer meu estoque após a entrega anterior. Após bater algumas vezes no painel em frustração, percebi que não tinha escolha não ser parar em algum lugar. Não havia nada que eu odiasse mais do que fazer paradas durante minhas viagens. Talvez eu seja único nisso, mas sempre fico exponencialmente mais cansado quando o veículo está parado, mesmo que seja por apenas 20 segundos. Depois de olhar para o GPS, concluí que não havia alternativa. Ou dormia na estrada ou parava para comprar algo para me manter acordado. Relutantemente, entrei no primeiro posto que vi. Na verdade, eu não fazia ideia de onde estava. Provavelmente em algum lugar no Paraná. Tarde demais, percebi que aquele não era realmente um posto de serviços, mas sim que parecia ser um antigo posto de gasolina abandonado e uma loja de conveniência reformada. Não sei se há uma maneira melhor de descrever isso. De qualquer forma, parecia haver outra loja não muito longe dali, então decidi ir até lá se necessário. Estacionei o caminhão e fui até a primeira loja. Para ser honesto, eu esperava que uma de duas coisas acontecesse. Ou o lugar estaria aberto, ou a porta estaria trancada. Imagine minha surpresa, então, quando a porta se abriu para uma loja completamente às escuras. Olhei ao redor, esperando talvez encontrar alguma bebida ou lanche deixado para trás. Justo quando estava prestes a voltar, meus olhos se ajustaram à escuridão e notei um brilho fraco emanando de um canto da sala. Fui até ele e descobri que vinha de um tipo de cômodo nos fundos. Movido pela curiosidade, abri a porta devagar. Para minha surpresa, havia uma geladeira ligada na parede. Abri a porta ansiosamente, mas encontrei absolutamente nada. As prateleiras tinham sido removidas, como se todo o aparelho tivesse sido esvaziado. Quando estava fechando a porta, tive 90% de certeza de ouvir um barulho vindo da sala principal, como algo caindo no chão. Congelei por cerca de 10 segundos. Será que imaginei aquilo? Não havia como saber. Silenciosamente, voltei para a sala principal e olhei ao redor. Nada. Parte de mim queria continuar investigando, mas não tinha tempo para isso. Saí pela porta da frente e praticamente corri até a outra loja. Graças a Deus, ela estava aberta. Comprei minha bebida e voltei para o caminhão. Algo sobre essa parada toda me pareceu errado. Precisava voltar à estrada o mais rápido possível. Antes de partir, lancei um último olhar para a loja abandonada e notei que a porta agora estava aberta. Tinha certeza absoluta de que a havia fechado atrás de mim. Mas não era meu trabalho descobrir o que estava acontecendo ali. Então, liguei o motor e retomei a rodovia. A cafeína começou a fazer efeito rapidamente, tirando-me do estado de sonolência. Minha mente começou a divagar e comecei a refletir sobre o quão bizarra aquela situação tinha sido. Um invasor ou um prédio abandonado não eram as coisas mais estranhas do mundo, mas minha mente não conseguia explicar aquela geladeira vazia, não importava qual teoria eu tentasse formular. Tentei esquecer tudo aquilo e continuei dirigindo. Foi então que comecei a notar movimentos estranhos na cortina atrás de mim. O suor começou a escorrer pela minha testa. Observei pelo retrovisor enquanto a cortina parecia ondular e se mover, mesmo sem o ar-condicionado ligado. Pensei no pior: havia alguém no meu caminhão. Não tinha nenhuma arma comigo, então discretamente digitei o número da delegacia mais próxima no meu celular. Os próximos 20 minutos foram os mais tensos e assustadores da minha vida. Continuava imaginando aquela pessoa estendendo a mão para me agarrar ou tentando causar um acidente com meu caminhão. Finalmente, cheguei à delegacia. Encostei o caminhão o mais perto possível e praticamente corri até a entrada. Em segundos, meu caminhão estava cercado pela polícia. Quando abriram a parte de trás, o que vi vai me acompanhar para sempre. A polícia retirou 3 pessoas com aparência de moradores de rua, 2 homens e uma mulher. Eles estavam vestidos com trapos e enrolados em cobertores imundos. Um dos homens carregava 2 facas de mola. Todos se recusaram a falar, mas me encararam ameaçadoramente enquanto eram algemados. Não faço ideia do que eles queriam. Acho que nunca vou saber.
Meu nome é Carlos. Sou caminhoneiro há quase 15 anos, trabalhando para várias empresas ao longo do tempo. As coisas se tornaram bem rotineiras para mim nesse período. Pegar as mercadorias, verificar sua precisão e entregá-las conforme instruído. Não somos pagos por hora, então a eficiência é o mais importante nesse tipo de trabalho. Para alguém como eu, que está nessa profissão há tanto tempo, gosto de pensar que consigo superar todos esses jovens que estão entrando agora no ramo. Mas isso nem sempre é algo positivo. Normalmente, me forço ao limite absoluto quando se trata de funcionar com pouquíssimas horas de sono. Há 4 anos, eu trabalhava para um armazém localizado no Mato Grosso. Para quem não sabe, o Mato Grosso é um dos estados mais planos do Brasil, o que facilita bastante o transporte rodoviário. Isso também significava que pular algumas horas de descanso poderia ser a diferença entre manter ou perder o emprego. Era uma manhã fria de terça-feira em maio. O início da semana significava que mais cargas precisavam ser enviadas, o que significava mais trabalho para mim. Queria resolver tudo de uma vez só, então tracei minha rota até Rondônia, planejando não parar nem uma vez para dormir. Saí à estrada algumas horas depois do almoço, esperando chegar ao meu destino muito cedo na manhã seguinte. Acelerei o caminhão o máximo possível, talvez uns quilômetros acima do limite de velocidade permitido. Estava ficando tarde, e lembro-me de esfregar os olhos enquanto o relógio passava da meia-noite. Estava tendo dificuldades para mantê-los abertos, mas faltava apenas cerca de 1 hora para terminar essa parte da viagem. Então cerrei os dentes e continuei dirigindo. Meu amigo Marcelo, que também era caminhoneiro, me apresentou aos sais aromáticos quando comecei nessa profissão. Se você não sabe, sais aromáticos são basicamente cristais dentro de um pequeno frasco. Uma inalada e você fica completamente desperto. Tinha que tomar cuidado, pois usá-los repetidamente poderia ser perigoso, ou pelo menos foi o que Marcelo me disse. Eles queimam um pouco o nariz, mas sempre que precisava de um estímulo, recorria aos sais primeiro. Foi exatamente o que fiz naquela ocasião. Inalei profundamente e joguei minha cabeça para trás, meus reflexos assumindo o controle. Senti a adrenalina correr pelo meu corpo e torci para que aquele estado durasse o resto da viagem. Passados 30 minutos, eu estava realmente lutando contra o cansaço. Comecei a cochilar, e o som estridente do meu caminhão saindo da pista me acordou abruptamente. Aquilo estava ficando perigoso. Pensei que precisava encostar, mas estava sozinho na rodovia, sem nenhum lugar para parar. Havia apenas florestas dos dois lados. Diminuí a velocidade do caminhão, procurando desesperadamente algum ponto para encostar. Naquela velocidade reduzida, os faróis iluminavam mais adiante, e foi então que vi algo que me deixou confuso. Havia um vestido roxo no meio da estrada. O que diabos? Pensei, esfregando os olhos. Estaria eu alucinando? Pisquei 6 vezes só para ter certeza de que não estava enlouquecendo. Era real. Aproximei o caminhão do vestido e o observei enquanto passava lentamente. Em retrospecto, isso deveria ter sido um grande sinal de alerta, mas acho que estava exausto demais para processar o que estava acontecendo. Cerca de 200 metros à frente, passei por um par de sapatos. Agora eu estava começando a entrar em pânico. O que estava acontecendo? Passei pelos sapatos, rezando para encontrar logo um lugar para parar. Meu pai, João, era um homem muito religioso, então agarrei seu velho crucifixo e pedi que ele me ajudasse. Mais à frente, vi mais roupas espalhadas pela estrada, algumas delas pareciam de crianças. Dessa vez, parei o caminhão. O pânico começou a tomar conta de mim. Algo estava muito errado. Sentei no banco do motorista com o caminhão parado, esperando que algo acontecesse, mas nada ocorreu. Então, fiz o que meus instintos mandaram. Saí do caminhão e fui inspecionar as roupas. Ainda me lembro da sensação do ar gelado da manhã atravessando minha pele, o que definitivamente ajudou a dissipar um pouco da exaustão. Aproximei-me do monte de roupas com cautela. Eram mesmo roupas de crianças, tanto de meninos quanto de meninas. Olhei ao redor, tentando enxergar algo nas árvores, mas a escuridão era total. Mantive minha cabeça girando em todas as direções,
preocupado de que aquilo fosse algum tipo de armadilha. Decidi que não era da minha conta descobrir o que estava acontecendo, então voltei para o caminhão. Foi então que ouvi um estalo vindo da esquerda. Virei rapidamente, tentando ver o que era. Fiquei ali parado, aguardando outro som. Após cerca de 30 segundos, houve outro estalo, mas dessa vez do lado oposto da estrada. Meus instintos de sobrevivência dispararam, e eu corri de volta para o caminhão. Pulei para o assento da frente, mas justo antes de bater a porta, ouvi um grito de criança ecoar pela noite. Congelei, meu coração prestes a saltar do peito. Estava dividido. Não queria enfrentar pessoas desconhecidas em uma floresta escura, mas também não podia abandonar crianças indefesas. Antes que pudesse decidir, outro grito quase idêntico ecoou. Sem pensar, liguei o caminhão e apontei seus faróis para o ponto na floresta de onde vinha o som. Os faróis iluminaram cerca de 30 metros dentro das árvores, revelando 3 ou 4 pessoas, uma delas segurando um alto-falante gigantesco. Eles se esconderam atrás de algumas árvores assim que a luz os atingiu, mas eu os tinha exposto por tempo suficiente para entender o que estavam fazendo. Antes que pudesse distinguir qualquer detalhe, juro pela memória do meu pai João que eles estavam usando o alto-falante para atrair alguém para a floresta com gritos falsos de criança. Fiquei em choque. Sentei ali, olhando fixamente para as árvores onde aquelas pessoas tinham acabado de se esconder. Peguei meu celular para ligar para a polícia, mas antes que conseguisse completar a chamada, ouvi um baque vindo do lado do caminhão. Alguém tinha jogado algo do outro lado. Sugar. Virei o caminhão de volta para a estrada e pisei fundo no acelerador. Consegui ver uma pessoa do outro lado da estrada, que gritou algo incompreensível antes de lançar algo que trincou o vidro da janela do passageiro. Dirigi a última hora em silêncio, com muito medo de processar o que havia acontecido, mas não havia chance de eu parar para dormir naquela floresta. Completei minha entrega e caí na cama. Devo ter dormido por 10 horas seguidas. Quando acordei, a primeira coisa que fiz foi ligar para a polícia, que me disse que investigariam aquela área e me dariam atualizações. Depois, refleti sobre tudo e percebi o quão estúpido fui ao sair do caminhão. Eu deveria ter cuidado apenas da minha vida, mas a ideia de que crianças poderiam estar sendo sequestradas ou algo pior era impossível de ignorar. Até hoje, não faço ideia do que aquelas pessoas estavam tentando fazer. Não entendo por que não me atacaram quando tiveram a chance, ou o que planejavam fazer comigo se eu corresse para a floresta atrás dos gritos. Em todos os meus anos como caminhoneiro, nada jamais se aproximou de ser tão estranho ou absolutamente aterrorizante quanto essa experiência.